vamos com o sol a brilhar, a família, viagens e memórias. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Família, Viagens e Memórias. E hoje a gente está aproveitando que é um dia chuvoso para fazer um passeio mais cultural, mais histórico, mais num ambiente fechado, interno. E um dos pontos turísticos que tem, um ponto turístico inusitado, né? Nunca as pessoas pensam, uma embaixada, um consulado é um ponto turístico. Mas aqui em Porã do Oeste, extremo oeste de Santa Catarina, nós temos como ponto turístico o consulado honorário da Romênia no Brasil. Fica aqui em Porã do Oeste mesmo, a gente está aqui na frente dele. E nós viemos porque nesse período agora está sendo comemorado, tem aqui o cartaz da exposição de fotografias, 10 anos do consulado honorário da Romênia aqui em Porã do Oeste, em Santa Catarina. É também o Dia Nacional da Romênia, depois a gente pode até conversar com o pessoal lá e botar bem certinho o dia, pesquisar e botar ali bem certinho o dia. E também é a comemoração do centenário da imigração dos romenos aqui no extremo oeste de Santa Catarina. É claro, o consulado aqui está fechado, não dá para visitar agora, mas está rolando a exposição dessas fotografias, desse centenário, né, desses imigrantes romenos para aqui para o extremo oeste. E a gente vai lá conferir um pouquinho dessa exposição e quem sabe conversar com alguns desses descendentes de imigrantes. Então pessoal, já mostramos um pouquinho lá da entrada do consulado honorário aqui em Porã do Oeste, né, de Santa Catarina, fica aqui em Porã do Oeste. E como comentamos, chegamos na exposição que está acontecendo aqui sobre a imigração dos romenos para o Brasil. Não tem só, aqui tem bastante coisa do extremo oeste, os romenos aqui no extremo oeste catarinense, mas também tem algumas coisas também da imigração romena como um todo, para o Brasil como um todo, né? E estamos aqui com a Florentina,
que é da direção de cultura da associação, né, dos romenos aqui no Extremo Oeste, e do consulado também, e que vai ajudar a gente a contar um pouquinho dessa história do que está presente, dessas vidas todas presentes aqui nessa amostra, aqui nessa exposição de fotos dessa imigração. Então, Florentina, para começar, podia contar para a gente um pouquinho como que era lá na região da Romênia, na Besarábia, como que esses imigrantes saíram de lá e vieram aqui para a nossa região? Então, os romenos da nossa região, os romenos do extremo oeste de Santa Catarina, se consideram romenos besarabianos. Besarabianos por quê? Porque eles provêm de uma província da Romênia que se chamava Besarábia. Dali vem o nome Besarabianos. E essa província atualmente não pertence mais ao território da Romênia. Uma parte ficou para a Ucrânia, outra parte da Moldávia. Mas a Romênia reconhece-os como romenos legítimos. Então, a vida que eles levavam na Besarábia, a gente pode ver pelas fotografias aqui, porque lá é muito próximo da Rússia, que é uma região muito fria, muita neve. Então, eles passavam muitas dificuldades lá, entre guerras, entre batalhas e conquistas e perdas de territórios de ambos os países, tanto da Rússia quanto da Ucrânia quanto da Romênia, colocou esse povo que estava na Besarábia em dificuldades muito grandes, tanto financeiras também quanto a territórios, porque as famílias começavam a aumentar seu número de filhos e não havia uma perspectiva de futuro para eles. Então eles migraram para as Américas. Então a gente tem aqui mais alguma questão assim, uma imagem aqui de mostrar como era a vida difícil que eles levavam. Então 6 meses eles tinham condições de trabalhar e 6 meses era frio, senão as casas quase cobertas por gelo. Então eles levavam uma vida muito difícil lá. Então a gente tem toda a imigração aqui, que foi uma imigração em massa, não veio uma família mais outra. Em números maiores, às vezes uma comunidade toda saía de vez. Então a gente vê aqui, ó, toda essa fila de carroças era uma vila inteira, ou às vezes vilas inteiras que vinham aqui, ó, todos que saíram da Besarábia em caravanas em direção a Bucareste, a Romênia, atravessavam a Romênia até o porto de provavelmente na Romênia eles pegavam os trens e iam até a Alemanha, no porto de Bremen, onde todas as famílias embarcavam, uns vinham para a América do Norte, outros para a América do Sul. E por que essas famílias escolheram, por exemplo, o Brasil, né? Porque até eu estava vendo um documento antes ali que tinha algo no Canadá, que eles iriam. A minha família, por exemplo, na documentação da imigração lá é Canadá. Tá? O que aconteceu? As famílias se aglomeravam e era um grande número de famílias no porto. Então, alguns problemas de saúde, então ficavam retidos e tal. Então, por fim, eles não tinham condições financeiras de ficar mais tempo no caminho, em hotéis por conta própria. Então, eles embarcavam nos navios. Por que o sul do Brasil? Por que o Brasil? Então, assim, ó, no Brasil, aqui no extremo oeste de Santa Catarina, tinha colonização que começou em Porto Feliz na época, que hoje é Porto Novo. Toda essa imigração entrou por ali, que era uma colonização alemã, né? E depois a colonização de Itapiranga, que foi pelos padres jesuítas, né? Então aqui era tudo uma selva. Essa colonização começou por alemães que vieram de Panambi e que tinham uma ligação com a igreja evangélica. Então lá na Europa, por toda a Europa, foi feita uma divulgação que no Brasil tinha colonizações novas que estavam atraindo colonos que soubessem trabalhar com as atividades agrícolas para colonizar essa região aqui. E como eles lá estavam assim, sem perspectiva, na Europa também os países estavam assim, ó, entre guerras e também passando dificuldades, eles não tinham perspectiva assim, de retornar para a Alemanha, da onde vieram os seus ancestrais. Então eles vieram para uma colônia nova, onde eles pudessem dar
uma vida melhor, um pedacinho de chão que fosse deles, onde eles pudessem viver longe de guerras, eles queriam paz, e um pedacinho de terra onde pudessem criar as suas famílias, porque essas famílias eram enormes, né? Todas com 10, 12 filhos, e daí precisava perspectiva de vida para isso, né? Para essa questão, assim, né? E até que tem algumas fotos dos navios, né, que trouxeram. Então a gente tem aqui, os navios são pesquisas que a gente faz tanto através da cultura do consulado, quanto também a cultura da associação. A gente está fazendo essa pesquisa das histórias das famílias, a gente está colecionando a história das famílias e junto também os navios. Então foi uma pesquisa que iniciou há uns 2 anos, que tanto o diretor da associação quanto eu fizemos essa pesquisa. Então a gente localizou os navios de todas as famílias que correspondem na nossa comunidade. Então as famílias que vêm aqui podem ver, esse navio trouxe meu avô, meu bisavô, meu pai, minha mãe. Então é uma história assim muito emocionante, né? Que assim, meus pais são bem velhinhos, eles poderem ver qual é o navio que trouxe eles para cá. E querendo ou não, é um elo com a história, o passado das gerações anteriores. E lá ficaram os parentes, né? Então, assim, por exemplo, a minha mãe, ela saiu de lá com 2 anos de idade, ela nunca mais viu a avó, que criou ela até 2 anos praticamente. Eles não tiveram padrinhos, eles não tiveram tios, todos ficaram para trás. Então, dá para dizer assim, que é uma história pela metade, né? Que o elo familiar, a convivência familiar é o que eles criaram aqui. O que ficou para lá, ficou para lá. E quando chegam aqui, até tem fotos ali que mostram, né? Acho que é a casa do imigrante que vai recepcionar, a gente pode dar uma olhadinha ali e falar um pouquinho disso. Porque quando eles chegaram aqui, não sei se tinha uma promessa de parar e encontrar um paraíso, um local para produzir, o que eles encontraram? Claro, eles vieram através de uma promessa de uma terra prometida. Como a gente vê na Bíblia, essa terra prometida, a gente liga essa história com a história da Bíblia, que foi prometida. Eles caminharam e andaram e foi uma terra prometida. E quando eles chegaram aqui não era bem isso, eles encontraram selva, por isso a gente colocou aqui, claro, com tudo que a selva tem, que ela traz, então todos os perigos, mas também os benefícios. Então toda essa história se acumulou aqui. Então a gente tem aqui a história do barracão, que a gente diz, dos imigrantes. Esse aqui foi na beira do rio Uruguai, por onde começou o Porto Feliz, tá? Que é hoje Mondaí. Então todos os imigrantes que vinham para colonizar, para ajudar a colonizar e a ter seus pedacinhos de terra aqui, eles foram acolhidos nesse barracão de imigrante. Que nem a minha mãe disse, eles ficaram 40 dias aqui. Então eles ajudavam a cozinhar, a fazer todo o serviço, mas eles tinham pelo menos um lugarzinho para dormir. E aí, se não tinha um lugar suficiente, tem as barraquinhas aqui, que eles dormiam aqui. Então uns ajudavam os outros. Então aos poucos, da maneira, assim, a possibilidade que eles conseguiam comprar uma terra mais para o interior, eles iam se mudando e outras famílias eram abrigadas aqui. E dá para ver até que se adaptaram à questão econômica local, né? Porque tem até uma foto do registro de romenos que também ajudaram na questão dos balseiros, das balsas, né? Nem meu pai foi um balseiro que me ajudava a tirar as madeiras. Essa aqui foi a primeira atividade econômica dessa região aqui, porque a princípio eles plantavam para comer, para sobreviver. Então até que eles tivessem umas colheitas maiores e também para vender aonde, para quem, se não tinha comércio ainda, né? Então eles plantavam para sobreviver, para comer, entende? A primeira atividade econômica aqui, em toda essa região, foram as balsas, que foi a retirada das madeiras das vacas, levada até os rios, até o Rio Uruguai, onde foram confeccionadas, organizadas e armazenadas, arquitetadas as balsas. E essa madeira, ela foi levada a São Borja ou até a Argentina.
Então os barquinhos acompanhavam e traziam de volta, de retorno, os mantimentos que aqui não se comprava. Então era farinha, produtos de higiene, açúcar, o que as famílias não conseguiam colher, ele era trazido de lá em troca disso. Tá? Então as famílias vendiam sua madeira, ganhavam alguma coisa, mas também em troca os mantimentos para sobreviver. Né? Então assim foi anos, foi até os anos 60 ainda a gente via descer balsas, que essa madeira, porque aqui era tudo madeira de lei, era mata, então essa madeira foi extraída e vendida quase toda para a Argentina. Que aí abriu depois lugar para as plantações. Lógico, para as plantações, porque a gente tinha que fazer isso, não tinha como plantar, né? Se eu não me engano, tem até um registro ali que a gente viu antes, agora eu não lembro onde está. Acho que é ali, né? De uma das primeiras famílias que já conseguiu produzir, né? Então assim foi o início das propriedades todas, aqui sendo romenos ou não, todos que entraram. Esse foi o início da colonização. Então a gente faz questão disso aqui para sempre observar o seguinte, os detalhes de uma fotografia. Ela fala por si. Então vejam a altura desse coqueiro aqui, ó. Esse coqueiro, ele estava no meio da mata, então dá para imaginar que altura era essa selva, essa mata, as árvores, quanta madeira tinha isso. Árvores talvez milenares que a gente tinha aqui. Então veja que foi tudo derrubado para as primeiras plantações. Então aqui a gente tem primeiro o milharal, né? Eles compartilhavam sementes com as pessoas e um ajudava o outro. Então aqui a gente tem as famílias em torno, então eram as primeiras casinhas. E as casinhas, todas elas, até a gente vê nesse barracãozinho grande, até a cobertura não tinha telha na época, não tinha onde comprar nem transportar. Então elas eram feitas de tabuinha. Então aqui também, ó, elas eram feitas encaixadas, tinha toda uma arquitetura, toda uma arte para trabalhar com a madeira. Foi tudo feito com tabuinhas, tudo de madeira e tudo extraído das próprias propriedades. E essa casa aqui, que tem essa sacada aqui, isso aqui já é um pouco parecido com o estilo arquitetônico da região da qual os romenos vieram ou não? Certo, essa é uma casa que é de uma tia minha que veio da Romênia. Então, era mais ou menos essas arquiteturas que eles tinham lá. Eles tentaram implantar e trazer o que eles lembravam, o que eles tinham condições, construir o mais próximo, mais semelhante da Romênia. Então, assim, a saudade falava muito alto, então eles faziam isso. Então, eram casas de madeira, totalmente de madeira, né, com sótão, tudo, a arquitetura, tudo foi dentro dos moldes, mas tudo com adaptando com o material que tem aqui. Com o que já tinha. Essa casa já veio um pouco posterior à primeira colonização, né? Isso já seria, por exemplo, a minha tia, quando veio com meus avós, morava mais ou menos numa casinha dessa. Depois ela casou, daí essa nova família já criou e construiu essa casa, né? Só. A gente viu também que tem bastante coisa de documentação ali, certidão de nascimento, de casamento. E quando a associação também tem um consulado já há bastante tempo aqui, quando começa a fazer esse resgate, olhar o histórico e começar a fazer o pedido de cidadania, tem associação também, não sei, há 10, 20 anos que tem associação? Não, a associação tem uns 35 anos. O consulado veio em decorrência dessa organização associativa desses besarabianos. Foi uma consequência disso. Nós comemoramos em novembro, agora 10 anos, primeira década. De consulado. Então nós temos a nossa associação Stream, começou em 1989. Né? Então, de lá para cá, tem todos os anos um encontro anual para conservar a história, para contar as histórias, para comer a comida que eles traziam de lá. Né? Então, a gente conseguiu cultivar, segurar isso. Né? E eu acredito que esse trabalho todo que vocês vêm fazendo, desde o início de 89 com a associação e agora mais forte com o consulado, honorário reconhecido aqui, né?
E essas documentações podem ser muito pertinentes, muito importantes para reconhecimento da cidadania romena desses descendentes, né? Explica um pouco desse processo, desse trabalho. Quando iniciou a associação, os velhinhos, como a gente diz, que agora estão todos já nos antecedem lá no céu, só meu pai e minha mãe, os únicos ainda vivos, eles tinham um sonho, que era se reunir pelo menos uma vez por ano e cantar juntos os cantos que eles cantavam lá, rezar juntos o que eles faziam lá, cultivar um pouco o que eles sabiam. Esse era o sonho, né? E foi décadas por décadas, a gente foi chamando os novos descendentes, as novas gerações. Então, assim, por fim veio, assim, de serem reconhecidos, né? Por isso tem uma fotografia ali que nós cadastramos a associação no Consulado Geral do Rio de Janeiro, e depois foi para a Romênia. Os sonhos foram se ampliando, ser reconhecidos pela Romênia como romenos, né? E a partir disso conseguir a cidadania para os nossos descendentes, a partir de segunda, terceira, quarta geração, que tiverem a oportunidade de fazer o caminho de retorno, não apenas se aproveitar, por exemplo, assim, de estudar lá e trabalhar lá, porque é União Europeia, mas assim, de resgatar a história. Nós chamamos isso de voltar para casa, né? Fazer o caminho de retorno. Então, muitas famílias nossas, então, tiveram o desejo de fazer essa cidadania, de justamente fazer uma homenagem ao pai, ao avô, a vida inteira falaram dessa história, então queremos ser cidadãos também para buscar essa história. Então, através disso, começou uma pesquisa de documentos e a gente, através do consulado nosso, do Cônsul Edson, a gente conseguiu, ele foi várias vezes para a Romênia, com que esses documentos fossem reconhecidos pela Romênia como documentos verídicos. Então, o que a gente tem aqui, a maioria, por exemplo, esse aqui é um extrato de caçatoria, que seria um extrato, uma certidão de casamento. Aqui, extrato de calatoria. Calatoria é uma viagem, então isso aqui foi a autorização de poder viajar. Aqui um extrato de nascere. Nascere é o nascimento, né? Então, isso aqui foram todos os documentos expedidos pela igreja, que eles lá faziam a igreja. Aí a Romênia reconheceu isso aqui como documento oficial, né? Até esse selo aqui é um selo do Império na época. Da Romênia Império. Aqui nós temos um boletim de nascere, que é do meu pai, uma certidão de nascimento oficial do meu pai. Uma das únicas que nós coletamos. Então, quando iniciou essa associação, nós não sabíamos que tinha todos esses documentos, as famílias tinham isso. Umas tinham muito guardado, outras perderam, porque umas famílias enfrentaram enchentes, outros incêndios, outros de viagens, perderam. Então, muitos documentos se perderam, nem todas as famílias têm esses documentos. Então, quem não teve, agora tem uma possibilidade de buscar lá um documento, mas custa muito caro, porque hoje em dia é tudo através de pesquisadores, de advogados, então não é bem assim. Mas a gente está conseguindo, a gente quer atingir todas essas famílias, 30 e poucas famílias que fundaram a associação, que pelo menos de cada família recupere a cidadania da família, porque nós estamos trabalhando com recuperação da cidadania perdida dos nossos ancestrais, né? Que bacana. Então, por isso que a gente tem todos esses documentos. Então, esta é uma pesquisa consular, né? Esses documentos aqui dos passaportes, né? O passaporte era familiar, por exemplo, essa aqui são as primeiras páginas do passaporte, ele era familiar. Então, dentro do passaporte estavam escritos, que nem aqui, ó, tem vários nomes, tá? Hoje em dia você tem um passaporte individual, mas aqui ele era familiar. Então, por exemplo, essa página aqui fala de todas as pessoas do grupo familiar. Então, aqui era os nomes da esposa e dos filhos. Então era no nome digamos, do chefe de família. Por exemplo, aqui nós temos do Benjamin Palmer, que era o pai. E aqui tem a esposa e os 5 filhos que eles tinham, né? E eram pequenininhos. Eu vi que tem até alguns, acho que esse aqui também é ou não é, né? Sim. E tem até a foto, e a foto é da família inteira. Foto era da família,
E depois desse processo, então, aí veio a fundação da associação em 89, a senhora falou, Sim. né? Eu vi que tem até a imagem do fundador, né? Sim. E uma frase, essa frase é dele mesmo? É dele, é dele. Enquanto tiver memória, escreverei. Sim, sim. Eu acredito que ele e várias outras pessoas também, romenos ali, descendentes de romenos, querendo resgatar o que você falou, né? Querer se reunir, e as músicas que eram de lá, e a comida que era de lá, e essa vontade se materializando é muito interessante de ver. É muito gratificante também agora para quem vem, e como a gente trabalha com as cidadanias, assim, eu organizo e oriento os processos, essa história já ficou distante, e por isso que eu tinha muita necessidade e ansiedade de fazer isso que está aqui. Isso é uma amostra do que a gente tem, imagina o material todo que a gente tem, porque assim, os bisnetos entram em contato pela vida que levam, eles todos moram praticamente fora, trabalham, se distanciaram dos avós e os bisavós, então essa história não se passou assim em todas as famílias, assim, de uma forma consistente, e os bisnetos já se criaram um pouco distante, eles não conhecem a história, daí quando tá, vocês querem fazer a cidadania, então vamos sentar todo mundo junto numa live, que agora é tão fácil de fazer isso, e a gente conversa com eles, nossa, eles não, a gente tem que situar eles primeiro dentro da história, né? Como eu sou da Besarábia, que agora é Ucrânia, e vou querer a cidadania romênia, então tem que sintonizar eles dentro daquele momento histórico, por que isso aconteceu, e outra, assim, é Romênia, tem que falar romeno e nós falamos alemão, por isso, mas aí eles perguntam, tá, mas o romeno não é parecido com a língua alemã? Não, nada a ver. Por quê? Porque eles eram alemães que foram povoar a Besarábia antigamente. Né? Eram da região sul da Alemanha. Era da região sul da Alemanha, eles foram atraídos para lá, para a Besarábia, para colonizar a Besarábia, principalmente para plantar trigo, né? E da mesma forma como eles foram atraídos para colonizar aqui. Então eles passaram isso, as famílias, né, passaram por 2 vezes essa situação, essa mesma situação. Né? Olha só. E aqui para cá tem também fotos mais da associação, das atividades da associação e do consulado. Pode contar um pouquinho mais sobre essa questão de como que a associação foi trabalhando, né, até chegar ao consulado, e tem até foto de vocês indo para o Rio de Janeiro, aí que eu vi, né? E a presença da embaixada, da embaixadora, dos embaixadores anteriores, reconhecendo, levando isso para o governo romeno. Então, iniciando aqui, nós temos essa foto, então, que é a foto histórica, e foram esses todos os imigrantes que vieram, a maioria deles vieram bem criança, o único casal que esteve ainda vivo, que veio de lá, são meus avós, esses 2 velhinhos aqui, e uma senhora bem de idade aqui. Esses foram os outros eram todos crianças que vieram, né? Que nem meu pai tinha 3 meses, a minha mãe 2 anos, os meus tios tiveram 10, 12 anos, então mais ou menos entre de 15 a 0 anos eram essas crianças. E são todos eles que estavam nessa região, então eles foram reunidos, eles se reuniram onde nós temos a nossa associação, Linha Santo Antônio e Itapiranga, se reuniram lá, e lá foi, então, dali para frente, teve todos os anos um encontro, né? Até agora a gente está fazendo isso, né? Então a associação todos os anos ela vinha fazendo suas atividades, e assim chegou o momento de nós não segurar isso apenas entre nós aqui, isso tinha que evoluir para a Romênia. Então foi que a gente conseguiu, através do atual cônsul, agora um contato com o consulado de Curitiba, que corresponde ao estado do Paraná, é o honorário também. Ele veio, atendeu nós, ele veio aqui, viu que tem uma comunidade forte aqui. Aí ele colocou isso para a embaixada e também para a Romênia, que aqui existe uma comunidade, né? Grande, uma associação forte, que faz todas essas atividades anuais, que conserva a cultura e tal. Então a Romênia quis assim uma prova, que isso para ser reconhecida como comunidade. Então, através dessa prova, nós fizemos um documentário, que é um filme que nós fizemos de 30 minutos, que a gente assim fez todos,
não me lembro mais se foram 13 ou 15 imigrantes que ainda estavam vivos. A gente fez o depoimento vivo com eles e mostrou um pouco o que está aqui, assim, como foi a imigração, quem eles são e onde eles estão e o que eles fazem. A gente mostrou naquele vídeo um pouco, né, isso. E aí isso, junto com todos os documentos, nós tivemos que levar para o Rio de Janeiro, que na época tinha consulado geral no Rio de Janeiro. Aí nós, uma comissão nossa, o cônsul, na época o presidente, eu e o cônsul do Paraná, esse mesmo cônsul, nos levou junto, nos acompanhou e a gente fez o cadastro no consulado do Rio de Janeiro, obviamente na Romênia, com o nosso vídeo e toda a documentação. Nós fomos a primeira associação, a primeira comunidade a nos cadastrar da América Latina, na Romênia. Então, através disso, o governo romeno nos enviou a primeira, aí nós tivemos a primeira vez um olhar da embaixada da Romênia no Brasil para nós. Primeira vez, do extremo oeste de Santa Catarina. Então, veio essa embaixadora aqui, a Diana Radu, uma senhora, ela veio aqui, em 2 anos ela veio 3 vezes. Então, ela veio assim, ela visitou todos os imigrantes que estavam vivos ainda, várias propriedades que a gente tem, os 5 municípios que correspondem, porque nós temos esses romenos principalmente residindo em Mondaí, Iporã-do-Oeste, Tunápolis, São João do Oeste e Itapiranga. Ela visitou todas as cidades, todas as prefeituras, então ela fez toda essa amarração, né? Ela fez amarrou esses laços todos, né? Com o público, com o privado, enfim, todo o trabalho que o embaixador tem para fazer. E aí, assim, ó, em decorrência disso, ela veio reconhecer as pessoas e tal. Então, em decorrência disso, foi ela que criou, né? Ela veio com a proposta de colocar o consulado dentro da região aqui, porque Iporã do Oeste é bem interior, se nós formos olhar a nível de capital, é o único do mundo que não é nas capitais. Que é um município que é numa região bem isolada, bem distante da capital. Por quê? Porque os romenos são aqui. E eles escolheram Iporã do Oeste. Por que a cidade de Iporã do Oeste, se a associação é lá em Santo Antônio, poderia ser lá? Pela acessibilidade. A questão logística. Logística aqui, porque todos, tanto os romenos, tanto também as autoridades que vêm de fora, é uma acessibilidade aqui, fácil acesso para isso. Então, isso foi um critério, né? E foi escolhido o cônsul Edson, ele aproveitou, ele assim aceitou esse desafio e estamos trabalhando há 10 anos nisso aí. E a associação continua, né? O consulado sempre em parceria com a associação, a gente continua fazendo os nossos eventos, as nossas atividades. Teve eventos culturais aqui também, né? Apresentações. Eventos culturais, já em maio de 2023, foi trazido através da embaixada e nos presenteou com uma apresentação numa universidade de Brasov, com um grupo de danças folclóricas, tradicionais lá. Então, assim, a gente está fazendo intercâmbio com tanto culturais quanto também o cônsul, através do consulado, organizou a primeira missão diplomática, que são empresários daqui que foram levados para a Romênia, para conhecer a Romênia. Isso aqui. E aí já estão se instalando empresas, não exatamente aqui, mas em Chapecó, nas regiões do estado. Enfim, esse é o trabalho, né? Eu vi que tinha uma foto de uma empresa, acho que é a primeira empresa romeno-brasileira, alguma coisa assim. Já é decorrência dessa missão. Aqui em Chapecó, né? Aqui nós temos também uma foto muito importante na nossa história. Em 2019 foi criado o Dia do Romeno. É um decreto do município de Itapiranga, né? Então, em Itapiranga se comemora o dia 1º de dezembro, o dia da imigração romena. É o decreto que ele apresenta. E esse aqui também foi daí um embaixador pós-Diana, né? Que agora antecede a Mônica que está aqui, era o Stefan Meira, que veio, que também fez as suas atividades aqui. Então, nós temos agora já a presença do 3º embaixador, e cada um com suas características, né?
Então, por exemplo, a Diana Radu, ela fez toda a criação, instalação do consulado, ela deu o pontapé inicial dessa questão diplomática junto com a comunidade. O Stefan Meira teve, assim, mais a questão, ele comemorou aqui o centenário da Romênia, o decreto da criação, e ele, assim, com o cônsul que ele trouxe, o cônsul russo, ele deu o pontapé inicial das cidadanias. É um projeto que ele implantou aqui de fazer as cidadanias. Então, ele deu abertura lá na Romênia para as cidadanias, o que a Mônica agora está finalizando com os juramentos, com os documentos, porque leva anos isso, né? É um período X que leva para concluir todo esse processo. Ela está concluindo isso e ela está trabalhando mais essa questão cultural, a mostra, a missão diplomática. Então, assim, cada um com suas características diferentes, mas os três até agora só benefícios para a comunidade. Inclusive, com isso, até algumas questões que são de direito do cidadão romeno, né, que nasceu e mora na Romênia até hoje, que aqui, quem tem a cidadania romena pode também usufruir, não estou falando de passaporte, mas falando de questões eleitorais, por exemplo. Acho que em junho teve a eleição do Parlamento Europeu, né, e que teve uma urna aqui, não teve? E foi uma votação expressiva do pessoal aqui na comunidade, né? Então, a eleição, o voto, tem direito a voto quem tem o passaporte. Então, nós temos em torno de 60 a 100 passaportes já habilitados na nossa região, né? E outros ainda que deverão sair, e a documentação está em conclusão. Então, assim, nós fomos privilegiados, assim, por ter urna para a União Europeia em junho, né? Tivemos uma votação expressiva, e com isso também agora somos privilegiados de urna para eleições da própria Romênia, que nós presidenciais, senadores, deputados, urna instalada em Iporã Oeste. Teremos eleições novamente daqui a 5 anos, o que a gente tem agora um projeto em vista, assim, uma perspectiva de nós termos no mínimo 500 passaportes para as próximas eleições. Como é que funciona essa questão do voto? É o bilhetinho? Vocês fazem a contagem aqui? Como é que funciona essa questão? O voto, a urna, ela é totalmente, toda ela firmada, e ela é em cédula. Cédula. E aí é contada, tudo firmado. Contagem é feita aqui mesmo? A contagem, sim. Tem o presidente da mesa, a própria embaixadora é a presidente da mesa, e ela está fazendo isso agora. Futuramente, nós fizemos os cursos, estamos nos habilitando também para isso, a gente deva fazer isso, mas é um sistema muito transparente, todo ele firmado, transparente, extremamente seguro. Florentina, a gente agradece uma verdadeira aula aqui sobre a questão da imigração dos romenos besarabianos, é isso? Aqui para o extremo oeste catarinense, para o Brasil, no contexto como um todo, né? A gente agradece. Vamos dar mais uma volta aqui, conversar mais um pouquinho, ver um pouquinho mais da exposição e depois a gente volta. Na estrada nós vamos com o sol a brilhar, a família, viagens e memórias prontos pra viajar. Do lago à montanha, cada curva é emoção. Criando memórias é nossa missão. Rock and roll, vamos lá. Pelo oeste de Santa Catarina nos encantar. Risos, histórias sob o céu azul. Esta família é um show e a estrada é um palco do sul. Pelas serras e vales a gente vai cantar. No ritmo da vida não dá pra parar. O cheiro da natureza, o vento a soprar, com nosso carro prontos pra rodar. Rock and roll, vamos lá. Pelo oeste de Santa Catarina nos encantar. Risos, histórias sob o céu azul. Essa família é um show e a estrada é um palco do sul. Pelas serras e vales a gente vai cantar. No ritmo da vida não dá pra parar. O cheiro da natureza, o vento a soprar, com nosso carro prontos pra rodar. Oh, 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 oh. Oh, meu, para.
um churrasco ao luar. É hora de festejar. Do oeste pro mundo, vamos juntos sonhar. Essa jornada nunca vai terminar. Rock and roll, vamos lá. Pelo oeste de Santa Catarina nos encantar. Risos, histórias, sob o céu azul. Essa família é um show e a estrada é o palco do sul. Então vamos juntos, com muito amor. A estrada nos chama, é nosso clamor. Rock and roll na veia, é nossa canção. Família, viagens e memórias no coração. Interessante também, pessoal, essa busca, né, de conseguir resgatar toda essa questão da cultura romena, que vem desde os descendentes, né? Agora ali tem pessoal que está na associação, que é da terceira geração, né? E eles têm todo esse trabalho de resgate, o resgate da culinária e de outras questões como o do próprio idioma. Vocês vão ouvir aí, ao final, o cônsul honorário aqui, do consulado de Porã do Oeste, dando um recadinho em romeno, né? Mas tem algumas parcerias com algumas universidades aqui da região, como a UCEF, por exemplo, que tem esse curso de romeno aí para quem é da associação, e eu acredito também para quem é da comunidade como um todo, quer aprender romeno. É uma iniciativa bem bacana também de resgate dessa nacionalidade romena para quem é descendente de quem veio de lá. Bună ziua tuturor! Este un mare plăcere pentru mine și pentru comunitatea românească din statul din Santa Catarina să avem această expoziție, că este 100 de ani că oamenii au venit din România pentru Brazilia, aici de partea west statului din Santa Catarina. E o mare bucurie să avem astăzi un zi foarte special, să avem documentele, să avem pozele. Este pentru noi, como comunitate, este ceva extraordinar. Să invităm pe toți să vină, să cunosc Santa Catarina, să cunosc orașul din Porã do Oeste, de partea oest de statul din Santa Catarina, pentru să vedem cum e frumos aici, să avem de tot e pentru poveste noastră românească în Brasília. Então, pessoal, agora a gente finaliza essa passagem aqui por Porã do Oeste. É a minha terra natal, não sei se você chegou a comentar em algum momento. É a minha terra natal, é onde eu nasci também, onde meus pais vivem até hoje, né? Então é muito prazeroso estar aqui também, né? Fazendo esse momento de mostrando um pouco da cultura, né? Um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos, da história desse município também aqui do extremo oeste. A gente teve então toda essa experiência e a gente está fechando o nosso vídeo aqui na Praça do Imigrante, que é uma praça que tem aqui em Porã do Oeste. Quem vier para cá e não conhece, quiser dar uma passadinha para conhecer também, é um ponto, então, um marco também nessa parte turística, então, que é a Praça do Imigrante, e que a gente sabe que aqui tem várias culturas, né? Nosso povo, nossa região, ela é rica em várias culturas, principalmente alemães, italianos, romenos, além disso que a gente comentou até então. E é isso aí, pessoal. Se gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo que se você achou interessante essa história da imigração dos romenos besarabianos para cá. Você pode também dar um like aí no vídeo, compartilhar com mais pessoas. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito para acompanhar outros vídeos. Inclusive fica a sugestão, depois aqui dessa vinheta final que vai vir na sequência, vai ficar alguns vídeos aqui. Você pode acessar um deles para acompanhar mais material nosso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Família, viagens e memórias no